entering the Disney Secret Society of Park Explorers. Vamos lá, meus amigos, estamos aqui para mais um encontro da Sociedade dos Exploradores de Parques. Estou eu aqui, Felipe, meus colegas Bruno Rodrigues, Gregório Fonseca e o Willard também participando hoje aqui com a gente. E hoje a gente trouxe um tema aqui para fazer uma discussão diferente de uma coisa que, né, ahn, algo que pode ser bom, pode ser ruim, não sabe, não sabemos, vamos ver como é que essa discussão vai levar aqui hoje, se a gente vai chegar a alguma conclusão ou não. Nós vamos falar sobre interatividade nos parques e nas atrações, né? Funciona? Não funciona? É bom? Não é bom? Melhora a experiência ou não, tá? E assim, até para já começar, já vou puxar até a fila aqui para falar qual que foi a minha inspiração para falar desse tema. É, Tem outras coisas, mas assim, a principal foi a atração da Millennium Falcon Smuggler's Run, tá? E por que isso? Porque a gente tem, inclusive, falado recentemente bastante ali da a sucessão, né, do, oh meu Deus, do Do Daddy Bob Josh, né? Iger. Bob do Josh, Iger. do Josh D'Amaro com a saída do Bob Iger. E eu vi recentemente uma entrevista, alguma coisa que o Josh D'Amaro estava falando da atração da Millennium Falcon Smuggler's Run. Tá? E aí ele falou o seguinte, que a gente vai ter uma modificação nessa atração, né? Agora em maio vai abrir vai ter uma modificação, vai mudar o filminho e tal. Agora a gente vai ter a introdução lá do Mandaloriano e do Grogu. Mas pelo que ele deu a entender, não foi só isso que eles estão mudando na atração. Eles estão mexendo em outras coisas, porque qual que é o lance? Eles sabem que essa atração as pessoas não amam. No máximo elas gostam. E muita gente hoje até deixa de repetir ela porque a fila acaba sendo meio chata e tal. E tem toda uma questão de, poxa, se eu não for o piloto, não vale tanta pena. Então, ela é uma atração que ela foi construída em cima de interatividade. Interatividade é o cerne dessa atração, né? E aí fala assim, poxa, é uma atração que você tem uma interatividade que você pode pilotar a Millennium Falcon, que é uma das naves mais icônicas do cinema. Acho que do meu ponto de vista só fica atrás da Enterprise do Star Trek. Mas isso é um assunto para outro episódio, não? Então, quer dizer, é uma atração que deveria ser tipo o suprassumo que todo mundo ia querer ir lá e pilotar Millennium Falcon, mas não é. Aí a pergunta fica: é, é por causa da interatividade? Porque eu já vi pessoas, e eu sou dessa opinião, que se for para escolher entre ir na Millennium Falcon ou ir na, ah, no Star Star Tours. Tours, que não é interativo, eu prefiro o Star Tours. Eu acho melhor. Eu acho que ele me entrega mais do que a Millennium Falcon me entrega, né? E obviamente que a gente sabe que interatividade é um grande problema para parques temáticos que tem que ter uma alta capacidade de rotatividade de pessoas. É diferente de você ter uma interatividade num videogame na sua casa que você liga e fica 3 horas jogando. Num parque temático, você tem que rodar, tem que entrar, e tem que outras pessoas jogarem. E não pode, e tem que ser rápido, não pode demorar muito. E isso faz com que a Millennium Falcon seja uma experiência até certo ponto frustrante. Coisa que você não tem esse mesmo sentimento no Star Tours, né? Então, a Millennium Falcon foi o meu folgas. Aí eu queria passar a bola para vocês já, para não falar especificamente da Millennium Falcon. Aí vocês podem puxar a Millennium Falcon ou puxar outras coisas, mas assim, no meu ponto de vista, a interatividade fez com que a Millennium Falcon, a obrigatoriedade de ter a interatividade na Millennium Falcon, e aí para eles aumentarem a capacidade do ride, eles tiveram que dividir dois pilotos, um sobe e outro vira pro lado. Aí dois engenheiros, dois. E as experiências são muito diferentes. E isso faz com que a atração seja pior no meu ponto de vista, entendeu? Eu acho que, assim, continuando na Millennium Falcon, eu concordo com tudo que você falou. Eu acho que um problema muito grande da Millennium Falcon é que você pode ter experiências muito boas ou muito ruins na mesma ride, dependendo do grupo que está com você. E, em geral, na maioria das vezes é muito ruim, pela minha experiência. É verdade. Porque eu acho que no fim das contas, assim, só é legal de verdade quando você tem algum piloto que sabe o que está fazendo.
Um não, tem que ter dois, né? Se só um dos dois souber, já fica ruim também. Uhum. Porque se os pilotos não sabem conduzir a nave, fica aquele voo truncado, batendo, chato, que nem é bonito de ficar assistindo se tiver só de passageiro. Eu acho que se o piloto não estiver fazendo as coisas direito, você perde muito na atração. E como é uma atração de parque que muitas vezes tem. As pessoas querem simplesmente receber alguma coisa, às vezes nem sabem que elas vão ter que interagir com aquilo lá, ou acham que não vai fazer diferença nenhuma interagir. Então, em muitos casos, você vê que a pessoa que está lá não se importa, não sabe o que está fazendo direito. É um videogame que a pessoa tem que aprender a jogar e jogar bem da Exato. primeira vez que ela tem contato. Assim, você não tem um período de curva de aprendizado. Não tem nem Você tempo já pra entra, aprender não tem nem tempo. E então eu acho que isso atrapalha demais. Eu acho que as melhores experiências que eu tive na Millennium Falcon foram quando eu fui piloto e o piloto do meu lado sabia o que estava fazendo. Então, só que na maioria das vezes, como eu fico querendo economizar tempo e vou de single rider, acabo lá como engenheiro, né? O single rider Exatamente. sempre vai na posição de engenheiro. Que se o piloto estiver fazendo as coisas direito, é ok, mas se o piloto não estiver fazendo, fica ainda pior, porque você tem que consertar mais coisa, né? Tem que apertar mais. E aí você acaba nem olhando tanto para a tela, só para as luzes piscando. Então, até o tipo de interatividade não é tão interessante. É, eu acho que é um problema assim, da Millennium Falcon. Eu vejo que uma melhoria nela, além de ter é, aventuras diferentes, né, que eles já vão fazer agora com o Mandaloriano, podia ter um modo piloto automático lá, ou algum sistema de modo easy que mantenha a aeronave na rota enquanto ela está saindo, para a pessoa não ir muito fora do caminho. Né? Eu acho que podia ter um nível de dificuldade diferente que talvez se ajustasse automaticamente no momento que a pessoa começa a jogar para não piorar a experiência de todo mundo. Porque assim, é uma atração legal para quem entende como funciona e para quem já passou pela curva de aprendizado. Porque até se você entender como funciona, para você jogar da primeira vez, não necessariamente você vai conseguir ir bem. Né? Uhum. Então, A primeira vez que eu fui, eu tava ansiosíssimo pra ir na Millennium Falcon. E aí você fala, você puxa o negócio, você entra no hiperespaço. A primeira vez, você fala assim, que porra, que legal, não sei o quê. Mas aí quando você tá nas outras posições, que você só fica apertando o botãozinho assim na parede, até essa forçada de interatividade perde totalmente o sentido, assim, ela fica sem graça mesmo, né? O que eles falaram, pelo que eu entendi ali das mudanças que eles vão impor nessa atração. Eles vão colocar para que, por exemplo, os engenheiros, os famigerados engenheiros, que nunca ninguém quer ser engenheiro na Millennium Falcon, eles vão ter poder de decisão, por exemplo, que eles falaram que vai ter vai mudar e vai ter a missão do Mandaloriano. Agora, eu não entendi se vai ter múltiplas missões, tá? Isso é uma coisa que eu li algumas coisas diferentes. Então, meio que o engenheiro vai meio que decidir os caminhos que vai tomar, então ele vai ter um pouco mais de ação sobre o que está acontecendo, assim. Mas ainda assim, eu acho que é uma atração que ela dá muita diferença de experiência, dependendo do lugar que você sentar, e a culpa disso é a interatividade. Então, talvez se fosse só um simulador de Millennium Falcon, eu acho que o público geral, né, especialmente pessoa que não tem nenhuma habilidade ou nenhuma familiaridade com jogar videogame, sabe? Eu acho que elas aproveitariam mais. Eu acho que ela seria uma atração mais bem avaliada, mais bem quista do que ela é hoje, né? Não sei. é, eu acho assim, pode até manter a interatividade, mas coloca uma interatividade que você não atrapalha os outros. Também? Nem você se atrapalha, né? Que às vezes a pessoa quer ter uma boa experiência também, mas não sabe como fazer. Então coloca os botões interferindo de alguma forma, mas que não tire a aeronave da rota, que não faça interromper o percurso no meio do caminho porque ela quebrou. Então eu acho que tem formas de você manter a interatividade sem ela ser tão crucial pro andamento da ride. Uhum. E no fim das Bem, contas é uma correção puramente de software que dá para ser feita, né? Sim. deixa eu falar minha experiência também. Acho que depois, acho que vale a pena explicar, né, gente?
É a diferença entre interação e interatividade, que eu acho que aí está um ponto um pouco da nossa discussão, sabe? Minha relação com Millennium Falcon. Gente, eu odeio jogar, desde moleque. Qualquer coisa. Ah, na infância eu jogava, jogo de tabuleiro, War, detetive, beleza, lindo, maravilhoso, jogava não sei o quê. Não perguntei por quê. Quando terminou minha infância, cara, jogava qualquer coisa que você imagina, acho um saco, morte horrível, me convida para lavar louça, para tirar a unha encravada. Acho um saco jogar, até hoje. Ah, meu filho, minha nora, vocês vão jogar? Cara, eu jogo. Foi legal? Hum, Eu não gosto de jogar, acho um saco, tá? E aí, quando foi Millennium Falcon, eu já sabia como é que era, que tinha um jogo ali. Eu fui cair como que? Single Rider, engenheiro. Gente, vou ser sincero, assim, a metade do tempo a galera ficou olhando pra minha cara porque eu ficava apertando os botões, foi o que o Greg falou, assim, curso de aprendizado menos 30, né? Eu já não gosto de jogar, já não estava interessado. Eu estava maravilhado, eu, aficionado como a gente, por Imagineering. Caralho, estamos aqui dentro do Millennium Falcon. Eu queria olhar as cores dos botões, os formatos dos botões e tal. Se fazia isso, não fazia aquilo, aí, vendo a história, aprendi um pouco, falei, metade daquele tempo. Por quê? Aí eu acho legal falar um pouquinho sobre interação e interatividade. E aí eu lembro sempre de coisas que, quando eu era pequeno, isso depende do temperamento, né? Sabe teatro infantil? Greg deve estar começando a passar por isso agora. Que vai, você quer moto, no final, chama as crianças vão. Eu falei, eu não tinha problema nenhum em ir, mas assim, eu queria ver aqueles. Você me dizendo, não? Sabe? Então, assim, é, o que que é interação e o que é interatividade? Interação, ela é quase sinônimo de observação. Você não, então, necessariamente acontece alguma coisa do outro lado. Interatividade, ela pressupõe vários movimentos, até porque uma das grandes comparações de interatividade é como se fosse um jogo de ping-pong, de tênis de mesa, né? Pá, 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 pá. E essa interatividade, ela acaba gerando várias coisas, né? Por isso que a interatividade é tão bombada há tantas décadas, né? A interação da observação. Então, assim, aí a pergunta é assim, interatividade e interação. Cara, quando eu estou nos parques, Bruno, eu gosto muito mais de interação. A interatividade, até fila, joguinhos em fila, pre-show e tal, eu não necessariamente, por quê? Aí é uma coisa minha, tá, gente? Eu gosto de ficar observando como é que é a madeira, qual é a cor da madeira, quais são os detalhes. Porra, às vezes na fila, não é uma fila que dura horas, mas é uma fila que, né, eu falei, cara, pô, lembro Hong Kong, eu tava na fila de quê? De Frozen, acho que foi, não lembro se foi da Montanha-Russa. Cheio de detalhe. E aí não tinha fila. Aí eu falei, caralho, vai ficar muito estranho. Porque aí começou duas, três pessoas atrás. Aí as pessoas meio que pararam. Eu queria ver os detalhes. Aí eu acabei tendo que voltar depois para ver os detalhes da fila. Então, assim, eu sou muito de observar, eu sou muito de interação, sabe? Então, acho que tem a ver também com temperamento, com gosto, com envolvimento. E algumas coisas a gente sabe por que interatividade. Aí vem as gerações dos anos 90 para cá, eles gostam de interagir. Se bem que está caindo para caramba já, né? De milênio, principalmente geração Z para cá. Então, assim, querem mexer, querem um joguinho, querem isso, querem aquilo. E eu não, eu quero me deslumbrar com as coisas, sabe? É tipo, sabe, eu tô literalmente para ver, cara, me mostra detalhe, né? Então, acho que você precisa pegar um outro exemplo, foi Millennium Falcon. Tipo, pô, será que eu quero sentar lá e interagir tanto? Será que eu quero jogar cacete? Me deixa em paz, pô, eu tô aqui, dentro do universo Star Wars. Na Millennium Falcon, você quer ficar pilotando a porcaria da nave, gente. Sabe? Tem que ser competição o tempo todo, joguinho o tempo todo. Aí, de novo, tá? Isso tem a ver com comportamento. E aí, Will, o que você acha? Eu também sou zero familiarizado com games, né? Assim, o último que eu joguei foi Mario, né? Então, assim, do Nintendinho, né? Então, assim, eu não tenho familiaridade. Então, quando eu cheguei na Millennium Falcon, o que é mais legal é a fila mesmo, é você entrar na nave, é você ver os detalhes, tirar foto, ver até as roupas ali dos tripulantes, que é roupa de verdade, não é um plástico ou qualquer coisa. E a minha experiência particular foi essa também, de chegar lá como engenheiro e assim, aperta o botão que acender ou você olha o botão que fica do lado, ou você olha a tela e aí você não sabe o que está acontecendo. Então,
para mim também a Millennium Falcon não foi uma assim uma boa experiência, né? Eu sou do time do Felipe também, que assim, se eu for na Star Tours é mais divertido do que a Millennium Falcon. Agora, tem outras atrações, por exemplo, se para falar de interatividade, igual você falou, né, Bruno? Não quero fugir da Millennium Falcon, mas assim, tem outras atrações que têm soluções muito mais simples e que é divertido, né? Então, assim, eu fui recentemente lá no Tokyo Disneyland e eu fui na atração do Monsters, né? Do Monstros S.A. Cara, é apontar a lanterninha pro monstro, ele aparece e você fica, cara, que legal isso aqui. É muito mais divertido que a Millennium Falcon, toda modernosa. E, então, realmente, não é também só a solução, né? É interessante isso. Para tudo, Will, você está tentando dizer para gente que você foi e conheceu Fantasy Springs no Disney Sea? Fui recentemente, agora em janeiro. Caraca! Meu Deus do céu, Will. Episódio dentro do episódio. Um episódio pocket dentro do episódio de interatividade. Fala especificamente de Fantasy Springs. O que você achou da área toda, de Tangle, de Peter Pan? O que você Assim, achou? adorei, assim, uma área super, super imersiva. Achei que funcionou bem aquela coisa de ser uma land com várias lands. Eu achei que ia ficar meio confuso isso quando eu vi fotos, notícias, etc. Mas achei que funcionou bem, você transitar entre os mundos. Ficou mini lands mesmo. Tanglet funciona bem. Arendelle é um espetáculo à parte, assim, ela é um pouco maior do que as outras duas. E eu brinquei até com a minha esposa, né? A gente caiu no vórtex temporal de ficar assim 8 horas lá dentro, porque a fila de Frozen é absurda, a fila do Enrolados absurda e a do Peter Pan absurda. Então, assim, a gente ficou quase o dia todo preso na área para conhecer as atrações. Mas, assim, acho que funcionou super bem. Eu só acho que fica um pouco deslocado o tema do parque, né, que é o Tokyo Disney Sea, com o Fantasy Springs. Mas, assim, no geral, você só a gente que é chato fica reparando essas coisas, porque acho que para todo mundo fica super bem. E me diz uma coisa, até falando até coincidência, eu estava vendo ontem, acho que um blogueiro e tal, falando de que a atração de Peter Pan é toda baseada em telas, né? Mas Sim, que show, é legal, que até comentando, tem um amigo dele que, ó, enjoa, mas o amigo dele falou, pô, só tela. Aí ele falou, gente, mas isso é muito legal, a brincadeira que fazem telas, até falando é porque acaba sendo uma coisa muito de interação, né? Não tem interatividade. Mas o que você achou? Achou legal, Peter? me surpreendeu, porque eu não tinha visto nenhum spoiler também, isso ajudou, né? Então eu segurei spoilers até ver como que era na realidade. Me surpreendeu, lembra bastante o mesmo estilo do Spider-Man, né? Mas com muito mais tela que o Spider-Man. Mas assim, eu achei que funciona muito bem. Eu não sei se é a qualidade da tela, se é o movimento do carrinho, que ele é mais moderno, né, do que o Spider-Man e o Transformers, né, que é para comparar estilos de atração. Mas eu achei que funcionou muito bem. Me surpreendeu. Você fica bem imerso, apesar do 3D, é muito legal. Valeu muito a pena. Pois é, que é uma coisa que eu ia até comentar, estava pensando aqui, pô, será que para a gente ter imersão, você acabou de falar nisso, né? A gente precisa ter interatividade? Pô, de repente só uma interação, como você acabou de falar, cara, ali é tudo, né? Interatividade. Pô, então, e você falou, pô, e é um ambiente, uma atração muito imersiva, pelo menos você achou, né? Não, Você não... demais. Eu achei legal, vale super a pena a fila. É, tanto a tematização da fila, da experiência como um todo, vale a pena. Eu estava com amigos que não eram habituados a frequentar parques assim, e que tiveram que se segurar na cadeira porque acharam que estavam voando mesmo. Então, assim, é bem legal. Foi até legal olhar para o lado e ver os amigos segurando na cadeira que achou que estava voando. Então, funcionou bem. Mas isso que você Pois puxou, é. Bruno, é interessante, né? Porque
Eu acho que a imersão não precisa de interatividade. Nunca precisou. Nunca precisou, né? Quantas atrações, quantas áreas temáticas, só você tá de pé no meio da rua, você não tá imerso naquele mundo ali, né? É, então, acho que isso com certeza, assim, interatividade não é necessário para imersão total. Pega, por exemplo, a Rise of the Resistance. Acho que não tem atração mais imersiva dentro do universo do que a Rise of the Resistance. E lá você não tem interatividade nenhuma, você só tá. Você é totalmente passivo ali. Inclusive, se você tentar interagir, você toma bronca, né, Você toma dos bronca. imperiais. É muito bom. Mas assim, É legal você ter falado isso. Desculpa, rapidinho. não, Legal vai lá, você ter vai lá. falado isso, Greg. Porque me corrijam, acho que é a primeira atração de Parque Disney que não é para você interagir, né? Existe algum outro tipo de atração, outra atração que tem esse tipo de situação, que você tem que se comportar dentro de um roteiro determinado? Acho que não, né? Acho que é a primeira, sim, né? Porque na realidade o que eu estou tentando dizer é o seguinte: nesse caso, não interaja, né? Só observe, né? Na realidade, não é para você interagir ali. É que você Na- pode até dizer que, sei lá, as casas, as Haunted Mansions, as Haunted Mansions, as Haunted Mazes, né? As casas mal-assombradas do Halloween Horror Nights, acaba sendo uma coisa mais ou menos no mesmo estilo do que é feito ali no Rise of the Resistance, né? e no fim das contas, o Rise of the Resistance fala que é para você não interagir, mas na verdade é para você interagir, É, porque é, então é, no, é, no fundo é para você interagir fingindo que não pode, né? Para te dar É, a sensação de que você está exatamente. fazendo alguma coisa errada, mas no fim das contas é isso que eles querem mesmo, né? Uhum. Você tá no mudo, Bruno. Vocês sabem por quê? Aí pensando com Galaxy Z agora. Quando ela foi concebida, e, aliás, outro dia eu estava vendo ou lendo alguma coisa, eu não sei quanto tempo aquela ideia dos cast members se comportarem como se estivessem mesmo lá interagindo. Eu nem sei se aquilo durou semanas, se durou dias, se durou um dia, não chegou a acontecer. Eu não sei, até queria saber de vocês. Aquilo Não, que durou acabou mais tempo. depois, né? Você sabe exatamente por que aquilo não rolou? Porque aquela interatividade não permaneceu? Eu acho que é porque as pessoas que estavam, né, a interatividade depende do público entrar na onda. Eu acho que não rolou. Eu acho que as pessoas não compraram ou não caíram dentro. Eu acho que os cast members até hoje ainda tentam lá, falar Bright Suns, né, não sei o quê. Eles tentam usar um pouco da linguagem. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui lá na minha primeira ida, eu ainda estava bem fresco tudo lá, então isso estava rolando, né? Então, quando você conversava com os caras, eles falavam dentro da história própria de cada um dos cast members e tal. E eu fiz o meu sabre de luz na Savis Workshop. E aí, na época ainda, tinha a possibilidade de você mandar compras do parque pro Hotel Disney. Eu tava no Hotel Disney. Então, o que eu fui? Eu peguei meu sabre de luz, era logo de manhã, não ia ficar andando com o negócio o dia inteiro no parque, né? Aí eu fui na loja lá da Dock Andars e eu fui falar com o cara, ó, eu queria é, contratar um contrabandista para devolver esse sabre de luz pro meu planeta. Você consegue me ajudar com isso? E o cara entrou na onda e foi super legal. Aí foi super legal, mas Ele não eu chamou acho. segurança. É, exatamente. Não, o cara entrou, foi super legal. Ele entrou na brincadeira, tudo, e isso foi dentro do script ali, do que eu acho que se esperava ali de interação ali dentro da Galaxy Z. Mas eu juro que acho que eu nunca vi ninguém mais fazendo nada assim desse tipo, sabe? É que depende das pessoas. É um dos motivos pelo qual, com certeza, foi a grande falha do. Óbvio, tirando a parte do dinheiro, mas a grande falha do Galactic Star Cruiser, porque era uma experiência 100% interativa. E as pessoas são tímidas, as pessoas. Né, quantas pessoas que realmente topam uma interatividade daquele nível, pagar aquele dinheiro, obviamente por isso que perdeu o interesse, né? Bem lembrado, né, desse fatídico episódio do hotel. Uhum. Acho que foi um dos maiores fracassos recentes dos parques da Disney, né? Total, total.
Muito Provavelmente o doida, né? maior da história, né? Se for pensar em termos de Isso, investimento e do Felipe. pouco tempo que durou. Exatamente. E aí eu fico pensando até em pesquisa, né? Gente, que tipo de pesquisa? A gente sabe que pesquisa falha, mas pelo amor de Deus, né? Aí não foi uma falha, foi um rombo, né? Foi. De um vazio aí. O que é que eles não conseguiram pescar naquilo para. Aí é o que a gente está conversando, né, gente? Eu acho que interatividade ela tem graus e tem limites, né? Acho que a Disney deve ter percebido ali que, tipo, pô, peraí, cruzando ali num gráfico com o dinheiro que as pessoas têm, né? E o que elas querem do outro lado, e aí vão pedir de você. Peraí, você está pagando uma grana danada, por mais que você queira, né? Porque acho que tem um equilíbrio ali. Se eu pagar caro, É. você espera o quê? Luxo, conforto, atendimento, blá blá. Uhum. Muito do lado, né? E a galera que nem interagiu com todo, sei lá, vozes da minha cabeça, porque pelo jeito também deve ter sido Então, vozes da cabeça das cabeças deles, né? mas Né? eu acho que é uma coisa que tinha. Eu acho que tinha público para isso, sim, mas eles botaram um preço alto demais. Que mesmo E as é um público pessoas limitado também, né? que. É um público limitado, mas assim, mesmo as pessoas que eram interessadas em participar de um negócio desse, muita gente não tem dinheiro ou não tem coragem de gastar esse dinheiro para uma experiência dessa. Sim. Era muito, muito caro. Não, a gente se trouxer um exemplo para o Brasil, que a gente tem, eu não sei se vocês já ouviram falar no Instituto Flamel, que é um grupo Já. que é meio como. É o Harry Potter sem Harry Potter, que é tudo baseado em Harry Potter. O pessoal faz umas. Eles até inclusive já fizeram na minha cidade, em Araxá, uma vez. Eles reservam um hotel, transformam aquilo numa escola de magia. As pessoas vão, ficam tendo aulas durante tipo uma semana. Tem as festas, tem as aventuras que acontecem à noite, os professores fantasiados, tudo. Então, assim, é um grande live action RPG, assim, por uma semana num hotel, num lugar diferente que as pessoas se propõem a participar e assim, tá sempre cheio, sempre tem muita gente participando aqui no Brasil, mas assim, é um negócio que o custo não é impeditivo. Uhum. Imagina uma coisa disso, nível Disney no universo de Star Wars, que não é um negócio da vídeo brinquedo que tenta copiar o, o negócio. Não, é Star Wars mesmo, você tá lá com. Só que eles colocaram um preço que é impossível de você pagar feliz. Eu Uhum. acho que mesmo quem paga e gosta da experiência, pensa muitas vezes se realmente valeu a pena pagar aquele tanto, né? Sim. Porque era muito caro, era um absurdo. E para mim, não sei para vocês, né? Óbvio que se a gente não tá com a caneta na mão, né? Quem dera se tivesse algum poder de voto lá, né? Mas assim, o que me surpreende é que para mim um caminho natural, falando até de negócios, tá, tudo bem, a interatividade não deu certo, é um hotel do Star Wars, ponto, acabou. Então assim, você vai lá, é temático, com outros hotéis temáticos, outros quartos temáticos, e aí mantém a estrutura lá de hotel e faz um transferzinho que cai direto lá na Galaxy Z, faz ali uma tematização storytelling, mantém a infraestrutura e toca o barco, a gente não perde tanto, né? Mas o engraçado é que, assim, não, acabou, fecha tudo, é outra coisa agora, né? É curioso isso, né? Eu A acho que aí tem quantidade a de ver também quartos com era muito pouco. é isso aí, quantidade de quartos, que a logística para se manter um hotel desse, e era um hotel que exigia muita manutenção também. Então, É. acho que não compensaria funcionar como um hotel assim. Vocês acham que se. Agora, vai lá, Pode Bruno. falar, Felipe. Não, vai, manda Tá. você. Vocês acham que se. Bem, a eterna lenda urbana. Se abrissem um parque Disney no Brasil, você acha que pelas características do brasileiro, essa interatividade seria mais aceita do que um público tipo de Orlando, Califórnia, Paris? Esquece, né? Só não, né? Mas o que vocês acham? Porque eu fico pensando, Eu porque acho acho, que. Pode falar? tá? Eu acho que depende da interatividade, porque a gente vê o brasileiro gosta de interagir, mas muitas vezes pro lado da zoeira ou da comédia. É isso que eu Eu, ia falar. eu acho que se fosse algo sério, a gente vê assim pelo sucesso de teatro dramático e de comédia no Brasil. As comédias fazem muito mais sucesso. Filmes brasileiros, em geral, as comédias fazem mais sucesso também. Eu acho que tem muito desse perfil alegre do brasileiro, assim, de ir para Uhum.
para esse lado. Então, eu acho que para ser uma interatividade, seria algo no estilo da atração de monstros que tem lá, lá no Magic Kingdom, que é um show de piadas que faz zoeira com a plateia, alguma coisa assim, alguma coisa que as pessoas participam, mas que sempre pro lado da brincadeira. Você pedir para uma pessoa fazer uma coisa séria demais, assim, eu também acho que não funcionaria muito bem, não. Inclusive, imagina um adolescente aí de 14, 15 anos tentando fazer um papel sério de Star Wars na frente dos amigos no parque. Todo mundo vai filmar e vai ridicularizar ele depois, mesmo que não seja algo ridículo, mesmo que não seja. As pessoas transformam tudo em piada, né? Então, eu acho que não É isso mesmo. funcionaria, não. Esse, o povo brasileiro que é caloroso, né? Que é amigável, quer abraçar todo mundo. Eu acho que isso aí ia ser complicado, ia ser muito difícil de controlar. Eu acho que é muito difícil de controlar. Ia ter Aí grande chance de tava dar merda. não, total, também achei. Foi o que o Greg falou. Você foi É. perfeito, Greg. Assim, o cara pode estar, o adolescente, superar as inseguranças de 15 anos, ele vai lá, incorpora o Luke, sei lá, Ray, e aí vai não sei o quê, o amigo dele que está filmando, vai colocar uma legenda, vai transformar uma coisa super séria em zoação, aí pronto. Né? É a última coisa Uhum. que um adolescente quer. Mas eu quero perguntar para o Will. É, cara, em Hong Kong eu vi isso, mas eu imagino que. Imagino não, né? Vídeos que a gente vê, né? Will. Galera total nos parques de Tóquio, total vestidos, personagens e tal, né? Então, assim, é, aquilo aí, isso vale para pergunta para todo mundo, tá? Will, você também, mas vale para Felipe e Greg. Aquilo ali seria o quê? É uma forma de imersão? Uma forma de interagir com o parque? O que que vocês acham de fazer parte? Porque lá é o tipo de coisa que a gente vê, entre aspas, mas quase como brincadeira, nos outros parques, né? O clássico, né? Colocar a orelhinha, né? Daquele jeito. O que eu vi lá, o que eles usam muito, eu assim, não vi muito diferente do que é em Orlando, para falar bem a verdade. Mas tem algumas peculiaridades, né? Do tipo assim, não é só orelhinha, né? Em Orlando a gente vê muito orelhinha, ou no Harry Potter também, né? A gente vê muita gente com algum acessório. Lá, eu fui no frio agora, né? Então é muito gorro de todo tipo, né? Gorro do Mickey, da Minnie, do Pateta, do Mario, do Luigi, do Yoshi, mochila. Então eles usam muito esses acessórios, né? Pelo menos eu vi muito lá. Assim, eu não percebi, sinceramente, se muda a interatividade como muda em Orlando, né? Assim, numa parada, aliás, parada lá eles são fanáticos, né? Eu já tinha lido sobre isso, mas lá foi impactante, assim. Até tirei uma foto, depois eu mando para vocês, assim. Ó, tinha uma moça que fez um altar do Pato Donald da Margarida, assim, tinha uns 50 bonecos que ela deixou ali no chão, numa toalhinha, esperando a parada passar. Mas assim, eu não vi o Pato Donald dando um tchau mais efusivo para ela do que para outra, entendeu? Mas assim, então esses acessórios eles usam bastante, mas se isso aumenta a interatividade ou não, eu sinceramente não tenho a resposta. Eu acho que é uma Esse negócio maneira de de. sinalizar que está querendo, né, fazer, né? Mas, sei lá, né, gente? Aí entra. Uhum. Isso. Pode falar, Felipe. Não, esse negócio que eu não tinha pensado nesse ponto, mas você tocou num ponto interessante, essa coisa de você se vestir ou se usar alguma coisa e isso ser uma forma de interatividade com o parque, né? E aí me lembrou, por exemplo, do caso da Mickey Not So Scary Halloween Party, né, no Magic Kingdom, porque é a única oportunidade que adultos têm de se fantasiar para ir no parque, né? É, E tudo bem que isso não muda a sua interatividade com o parque, com as atrações em si, mas muda com as pessoas. E isso faz a sua experiência de parque, de festa, ser mais legal. Então, as duas vezes que eu fui recentes aí na festa de Halloween do Magic Kingdom, que eu escolhi me fantasiar com roupas que homenageavam atrações e cast members de atrações da Disney, o tipo de interatividade que eu tive com outros guests e com os próprios cast members foi fora do comum, assim, foi muito especial, né? Eu fui em 2023, eu coloquei
uma roupa, uma camiseta e o chapeuzinho dos lanterninha lá dos caras da Torre do Terror. E agora, no último ano, a gente foi fantasiado como se a gente fosse um aluno do Dino Institute. Então, quer dizer, ainda mais com o fechamento do Dino Land e tal, a galera interagiu demais com a gente. E isso foi uma interatividade e melhorou uma experiência. Foi muito mais legal. Eu curti demais. E eu recomendo para todo mundo que alguma vez for numa festa de Halloween do Magic Kingdom, faça isso. Use uma roupa de personagem, que esteja relacionado com o parque ou com a filme da Disney, com qualquer coisa, que vocês vão ver o quanto o pessoal interage, assim. Eu lembro de um pessoal falando assim, minha mãe foi com a roupa da Branca de Neve. E aí, quando passa a parada que vem a Bruxa Má, ela faz o cara ficar brava com ela. Então, os personagens também mudam a interação totalmente. E é muito legal isso. É que E você eu foi muito acho que isso. criativo também, né? Não entendi, Willard. É que você foi muito criativo, né? Ah, a gente sempre Também. tenta. Mas eu acho que isso não é só na noite de Halloween. Eu vejo que quando eu vou ao parque, vou de full experience mesmo. Eu coloco meia, é camiseta, boné, mochila, Uhum. fica parecendo o Instagram do Didi Mocossi, Disney Bound ou quando as não? É de mais roupa temática. normal mesmo? Não, é mais roupa normal, mas com muito personagem em todas as Didi peças Mocó? diferentes, né? É, então, mas é de um jeito que, assim, todas as vezes que eu fui para Orlando, todos os dias que eu estive em parque, sempre teve pelo menos uma pessoa que elogiou alguma coisa que eu estava usando. Sempre, sempre, sempre. Não faltou. Não teve um dia que não teve ninguém falando, sua camiseta é legal, seu tênis é legal, seu crocs está bonito, alguma coisa assim. Isso os guests mesmo, as pessoas não precisam nem ser cast member, porque eu sempre escolho alguma coisa que está relacionada ao tema. Então, assim, se eu vou no Animal Kingdom, que eu pego alguma coisa do Rei Leão, alguma coisa relacionada a animal, e tento ligar a alguma atração, a algum ponto marcante do parque. Hollywood Studios, vou com algo de Star Wars, ou Toy Story. Uhum. Então, Eu já faço isso eu também. sempre vou me vestindo, assim, já preparo as roupas antes de viajar para lá. E aqui no Brasil tem muita peça da Disney legal, bonita, que você não encontra nos Estados Unidos. Isso chama a atenção dos americanos também. Então, é uma forma que eu tenho para interagir com o parque e as outras pessoas acabam interagindo comigo também. Eu acho Uhum. isso muito legal. E com relação à orelhinha, eu tinha para mim que toda viagem eu comprava uma orelhinha diferente. Só que das últimas vezes, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que as pessoas não se interessam mais, que as orelhinhas masculinas estão sumindo das lojas, só tem orelhinha da Minnie. A variação de orelha da Minnie aumentou É, demais, mas as infinito. masculinas, que tem aquela cuiazinha, né, que parece a cumbuca que você põe na cabeça, você tem duas, três, no máximo umas quatro diferentes, e sempre as mesmas. Eles não estão atualizando mais, parece que é um negócio que tem só para falar que tem mesmo, mas a quantidade de bonés aumentou. Então parece que, assim, para o público masculino, as pessoas estão preferindo usar bonés temáticos. Eu tenho alguns também, mas as orelhinhas estão em extinção do Mickey, né? Só da Minnie não. Da Minnie elas estão em amplo crescimento. Eu queria falar agora de um outro tipo de interatividade, estava pensando aqui, que é uma interatividade que fica na nossa mão, né? Porque eu falei, tem essa coisa da fila, estava lembrando agora, da última vez em Orlando, na fila da Little Mermaid, que tinha aquele joguinho, não sei o quê. Aí eu falei, cara, não, tipo, sabe, eu queria ir à atração. Eu falei, pô, que legal, eu queria ficar aqui, mas eu queria ir mais à atração. São aquelas coisas que vão se colocando no seu caminho, você é obrigado, mas assim, acho que eles querem que seja parte da atração, você interagir com aquilo e de repente você não está afim. Mas uma categoria que eu me toquei agora, que é aquela categoria que realmente está na tua mão, que é visita guiada. Não sei se vocês já fizeram visita guiada. Eu lembrei das minhas visitas guiadas. É, por exemplo, a visita guiada que eu fiz em Paris, na Disney de Paris. Aí eu lembro, aí que tipo de coisa que é legal, porque assim, porque o cast member era muito bem preparado, aí ele ficou explicando do restaurante de Pinóquio os azulejos. Sabe aquele azulejo bem de vila de subúrbios, anos 70, com aqueles pedacinhos de azulejo no chão? Acho que até São Paulo ainda tem muita casa assim, né?
Acho que Rio aqui tinha mais. E explicaram que aquilo ali era um mural da Mary Blair. Eu falei, cara, eu adoro Mary Blair. Falei, quase me joguei no chão. Falei, oh, meu Deus do céu, esses azulejos e tal. Do Gran Califórnia, na Califórnia, quando eu fiquei hospedada lá, eu fiz um- uma visita guiada e tinha um portal da piscina e tinha tipo um sol. Aí o cara explicou, olha só, esse emblema do sol tá aqui porque exatamente o sol tal hora bate aqui. Eu falei, caramba. Estava lembrando de Hong Kong, que não foi nenhuma visita guiada, mas acho que até contei aqui, que eu estava no restaurante da Mystic Manor e que a cast member que percebeu que eu estava tirando foto de tudo que até quadro dentro do restaurante, que é um restaurante temático da Sociedade de Exploradores, e ela me convidou, começou a mostrar coisas, várias coisas no restaurante que, assim, estavam lá, mas só se alguém explicasse que ia descobrir. E eu falei, caramba, esse é um tipo de interatividade, mas está na nossa própria mãe. Eu quero ter interatividade, então, por exemplo, eu vou contratar uma visita guiada, ou sei lá ter próprio restaurante devia ter algum avizinho, às vezes até tem, ó. Quer conhecer curiosidades sobre restaurante? Fale com um cast member que ele te mostre, sabe? Não tinha esse aviso lá. Foi ela que se dispôs, ela foi, né, de repente eles catam alguém. E que tivesse tido muita interatividade, teve zero. O Skipper Canteen, não sei se alguém já foi ao Skipper Canteen, o restaurante da sociedade em Orlando, né? Que é dentro da biblioteca, tem aquele salão dentro, que tem uma parede, biblioteca que abre lá dentro. Mano, parece que você tá indo no McDonald's, sabe? No Bootkin do Rio, em que, sabe? E eu fanático, tem mil coisas ali para olhar, mas tipo, esquece mesmo, tipo, podia estar no salão Hum. comum, né? Porque tava, entendeu? Então, cara, esse tipo de coisa também. Acho que quando a interatividade ela é oferecida para você se você quer, com sinalização, né? Queria saber o que vocês acham disso, vocês já passaram por esse tipo de situação. Ninguém? Eu nunca tive essa experiência. Eu tenho curiosidade, mas eu nunca tive. Os que eu ia comentar é no Olga's Cantina, que tem lá, né? Também no Star Wars, que eu achei também que eu ia chegar lá e assim, nossa, tô aqui no filme, né? E assim, é um bar botequim normal, pede seu drink e quando você terminar, você se retire, por gentileza, que tem mais gente na fila. Aliás, um Mas ótimo exemplo, né? É, que é um lugar Eles que. ainda te levam para o lugar que você tem que sentar, né? Você nem pode ficar andando Né? até Pô, explorar o ambiente. exatamente, Não. Vai, Greg. senta aí, ó, fica nesse cantinho. Tipo, você não sabe daí. É, eu nunca fui, mas o pessoal fala lá do restaurante do Roundup BBQ do Toy Story, no Toy Story Land, que tem uma brincadeira legal, que o pessoal, de repente, no som lá, como se o Andy estivesse chegando, todo mundo no restaurante tem que parar, ficar parado. Acaba sendo uma interatividade desse tipo que eu fui também assim um pouco, viu, Will? Eu tava esperando um pouco mais de alguma coisa acontecer ali na Algas Cantina, assim, de interação com a galera. Não tem, infelizmente não tem muita coisa. Em compensação, é, eu fiz muito mais esse tipo de interação com os personagens que circulam pelo parque lá no Epic Universe. Especificamente na área do Como Treinar Seu Dragão. Lá na área do Como Treinar Seu Dragão é sensacional, porque os personagens não é meet and greet desses paradinho na Disney mesmo. Tem obviamente o do Banguela, que também é sensacional, né? E meet and greet não deixa de ser uma interatividade, mas você tem personagens que ficam rodando na área, eles ficam conversando com a galera, eles puxam o papo com você, você tá lá e troca. E eles não saem do personagem. Eu não vi pessoalmente, mas eu vi vídeos, por exemplo, os caras estavam lá naquela taverna lá embaixo do moinho da área do Dark Universe. E aí tem uns caçadores de monstros que estão lá e eles são personagens, eles conversam com as pessoas, interagem com as pessoas. Então, esse tipo de interatividade, quando vem de um personagem, também é bem legal, assim, dentro de uma área temática. Não precisa estar na fila para fazer e tal. Então, eu acho bem legal também. Que era o que eu esperava dentro da Águas Cantinas. Se na Águas Cantinas colocasse, sei lá, em algum momento entra um caçador de recompensa e entra alguém, os caras começam a trocar tiro, e aí o outro, sabe? Qualquer teatrinho que eles fizessem lá só pra você ver,
melhoraria muito a experiência. Acho que ia dar um up, né? É, por exemplo, sei lá, é que nem alguém simulando a cena do Obi-Wan cortando o braço do cara lá na, na cantina de Tatooine. Qualquer coisa dessas ia melhorar a experiência do Douglas Cantina. E infelizmente isso não tem. Acaba sendo uma experiência com quase nada de interatividade, né? Acho que no fim das contas a Galaxy Edge depende muito do público, né, dos guests, Sim. para que as coisas funcionem. E acho que esse foi o erro de cálculo, né? Eles É. acharam que todo mundo ia chegar já sabendo as regras, como que as coisas funcionam, interagindo. E não, tem muita gente que está lá para conhecer, sem nenhuma informação prévia, É. tá explorando o parque, vendo coisa nova. E eu acho que esses são os ajustes que precisam ser feitos lá para que É. a experiência de todo mundo melhore. Sim. O, falando de interatividade ainda em atração, né? A gente abriu o episódio falando da Millennium Falcon. Mas o Will trouxe o exemplo lá da lanterninha lá da atração dos monstros. E isso me lembrou, por exemplo, outras atrações similares que têm uma interatividade nossa e que, diferente da Millennium Falcon, você não estraga a experiência sua ou de outras pessoas, né? Que elas são mais individualizadas, né? Por exemplo, qualquer atração que tem tirinho, né? Sei lá, o Toy Story, Mania, o Buzz Lightyear, que agora está sendo reformado e vai mudar, o MIB, né? São atrações que... E até acho que a mais interativa de todas dessas é a do Mario Kart. E ainda bem que o Júnior não tá aqui hoje, porque senão ele ia falar que é uma média inacreditável, eu ia ficar bravo com ele de novo. Mas é uma atração que ela é pura interatividade, mas ainda assim ela tem um contexto que se você não interagir, ainda assim você aproveita, ainda você consegue ver, você consegue curtir, você não precisa lá ficar tirando num ponto. Você pode ver o cenário e tal. É diferente da Millennium Falcon. A Millennium Falcon, se você não controla a nave, cara, você ferrou com toda a experiência. Agora essas outras, ok, o Toy Story o Toy Story Mania, se você não der tiro, não acontece nada, né? Obviamente. Mas aí todo mundo quer dar tiro porque é divertido dar tiro. Então acaba que todo mundo se diverte lá, porque é fácil. A curva de aprendizado é muito rápida, né? Então são E ainda tem um atrações. tutorial no começo, né? Ainda tem um tutorial no começo, exatamente. Então são atrações que têm interatividade. A interatividade é uma parte integrante forte da atração e ela melhora a experiência, mas ela não é obrigatória a 100% se você pensar, e ela não estraga dos outros. Então, se você não tem como você ser estragado por outro, ou você estragar a experiência das outras pessoas, como acontece no Millennium Falcon, né? A sua vida não depende de uma criança de 8 anos. Exato. Ficar ralando a Millennium Falcon do começo ao final, na parede. Mas eu arrisco a dizer que o Felipe trouxe um bom exemplo do MIB. Eu vou ser polêmico agora. Eu arrisco a dizer que MIB, com todos os seus problemas e o banho de loja que precisa, é mais legal do que a Millennium Falcon ainda. Ó, ó, polêmico. E eu não vou discordar 100% de você, não, viu? Eu deixo, acho que, tirando as ressalvas de que é uma atração que já tá meio velhinha, eu concordo que eu acho que ela te entrega mais do que a Millennium Falcon entrega hoje. Em termos de recompensa por você acertar o alvo, por você realmente ir lá e tentar tirar direitinho. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é mais um alinhamento de expectativa, porque no Millennium Falcon você chega com expectativa alta, no MIB você chega É, com a expectativa baixa. lá embaixo. Então, no fim das contas, você pode até sair mais feliz do MIB, mas não é melhor de jeito nenhum para mim. É complicado. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, porque eu esqueci agora, nem sei se esse restaurante ainda existe. Acho que sim. O restaurante Hollywood Studios, em que meio que dá um bronca para você, que você tem que comer, ainda existe? Eu acabei não Tem, comendo. tá lá. E pessoal, continua a mesma Aí, coisa. É o esse 50's tipo Prime de Time Café. interatividade, pois é, esse tipo de interatividade vocês gostam? Por mais que a gente possa, acho que lá pode pedir, né? Tipo, você pode pedir, Pode, quero ficar na pode. minha. Mas o que Pode. que vocês acham de ir a um restaurante que tem essa proposta de. Então, eu nunca fui, porque a Ju, ela tem pavor disso. Ela odeia ainda esse tipo de interatividade. Ela é uma pessoa mais tímida, mais na dela. Então, ela não quer.
por isso a gente nunca foi. Eu já tive curiosidade, porque eu ia brincar, eu sou arroz de festa, eu ia fazer uma bagunça lá. Mas a Ju não. Então, assim, são dois. Essa interatividade é o suficiente para afastar a Ju de lá, sabe? Pode ser um problema para pessoas mais tímidas. Ainda que nesse caso, você pode pedir para optar por não acontecer nada, né? Eles aceitam, né? É, mas eu acho que ela Curiosidade, pode ser. Diga. Felipe, essa opção, porque eu nunca fui, essa Uhum. opção na entrada, quando vão dizer a mesa, Não sei ou quando dizer. você senta, Não sabe? sei dizer como é que funciona. Não sei se você precisa falar na hora que tá entrando, ou se precisa falar pro próprio, ah, os próprios garçons lá quando você começa a ser atendido. Não sei. E aí vem do outro lado da história. Até por isso que eu perguntei, se restaurante ainda existe? Eu acho que sim, existe, né? Uhum. Ou seja, deu certo, né? E assim, Sim, muita gente deu gosta, adora. certo. Pois é, deu certo porque você pode dizer que você não quer interagir? Não, né, gente? Muito provavelmente deu Não. certo porque as pessoas interagem, né? É legal a Uhum. diferença essa, né? Sei lá, ou Sim, de repente aquela exatamente. comida, não sei. Por isso deu certo, né? Eu não sei. Uhum. É o tipo de É. coisa que aí, pensando até do Brasil, entra um pouco no território do que o Greg falou, né? Tudo é zoação. Não sei até que ponto o brasileiro tem até limite pobre do cast member que fosse ter esse tipo de interação. Aí eu já fico em dúvida. Mas você ia falar alguma coisa, né? Não, pensando em interação em restaurantes, uma coisa que é muito legal são os almoços com personagem, né? Porque pessoa, principalmente para quem está com criança pequena, que você vai no almoço desse ou no café da manhã, você encontra vários personagens que eles vão até sua mesa, conversa, brinca e sem precisar pegar fila com cada um deles, né? Então é o tipo não é uma atração em si, né? Mas é o tipo de experiência que é muito legal para quem está com criança e que boa parte da diversão é encontrar com os personagens. Então, e você vê a diferença. Esses a gente já fez, esses a minha esposa não tem problema, ela gosta. Inclusive, a gente foi lá no Crystal Palace, porque ela tava louca para conhecer o bisonho lá da turma do Ursinho Puff. Ela foi com a camiseta do bisonho no dia, na hora que ele viu a camiseta, ele também fez uma festa para ela e tal. Mas quando é uma interatividade mais pessoal, mais falada, inclusive é uma coisa que a Ju sempre fala, esses meet and greets, ela gosta de fazer esses meet and greets com personagens, especialmente os personagens que não falam, mas ela já não curte, por exemplo, um meet and greet com uma princesa que ela olha na sua cara e fala com você, tipo, meet and greet com pessoas com rosto, de verdade. Ela já tem mais dificuldade com isso, entendeu? Então, acho que às vezes essa forma com que a Disney faz esses meet and greets com personagens que não falam, acho que facilita para pessoas mais tímidas, para pessoas mais introvertidas. Então, acho que pode ser uma vantagem até. E até quebra a barreira do idioma para Exato. muita gente, né? Além disso, com certeza. Outro tipo É, de Agora, interatividade. pensando. Fala, fala, fala. Não, eu ia mudar um pouco de assunto, mas pensando numa atração que e ela não existe mais, mas tinha no universo, e tinha uma interatividade grande, mas só de quem quisesse interagir, é a Disaster. A sim. Disaster, eles pegavam alguns voluntários para poder participar das demonstrações de efeito especial. E eu já fui voluntário. E eu achei muito legal. Então fui lá, coloquei um macacão, derrubaram as pedras na minha cabeça, todas pedras de espuma. Depois mostraram um vídeo para todo mundo das coisas que caem na minha cabeça. Mas aquilo lá, assim, você tem um grupo de não sei quantas pessoas. Quem quer participar? Meia dúzia lá levanta a mão e pronto. Então, assim, eles dão esse tipo de abertura. É muito interativo para quem está lá, porque você sobe no palco e faz o que o povo está falando para fazer, né? Tem figurino para colocar, então é o tipo de coisa que é muito legal. E tanto quem é muito tímido quanto quem é muito extrovertido gosta de interagir, pode participar e ter uma experiência boa. Assim. Então, assim, Sim. se tem alguém que não quer falar com ninguém, quer só assistir, tá lá assistindo. Tem alguém Bem que quer lembrado. subir no palco e pronto, também pode, né? Acho que Uhum. Me Bem lembrou lembrado. Indiana Jones, né, também. Eu não sei se tem ainda, porque teve alguns acidentes lá, mas ainda eles chamam voluntários lá para participar Chama, chama. tem. Mas aí é numa escala muito menor, né? Porque o Indiana Jones é um palco, a plateia é gigantesca, né? Eles chamam Exato.
poucas pessoas para participar, né? Eu lembrei agora de outra categoria de criatividade. Gente, deve ter o quê? Uns 10 anos isso? Sei lá. Aquele jogo que tinha de Lizzie McGuire no Epcot, não era? Que tinha, que você rodava e tinha que coletar algumas coisas, não era isso? Sim, Greg, sim. acho que lembrou. É que Esse eles vão tipo. mudando, cada época é um tema diferente, né? Já teve da Lizzie McGuire, Phineas e Ferb, DuckTales. Teve até aquele, acho Nisso que eu acho maneiro. aquele Sorcerers of Né? Magic Kingdom também, que era um joguinho de carta Cara, também. nossa, eu tenho o kit aqui, mas eu comprei todo o kit, mas putz, eu não tive tempo. Esse é que é o problema, o tipo de interatividade que eu adoraria, mas leva tempo, né, gente? De você ter tempo ali para. Vocês já fizeram alguma coisa dessas? Eu só fiquei no kit. Não, isso eu acho que é a questão do tempo mesmo, porque é o tipo de coisa que eu adoraria fazer. Se eu tivesse uns 3 dias para ir em cada parque. Como o tempo é contado, assim, tem outras prioridades, né? Eu acho que É. eu não vou ficar correndo atrás de carimbo enquanto eu posso estar andando numa montanha-russa ou no simulador. Mas se é um negócio que está no meu dia a dia, se eu tenho um Enopass, uma coisa, aí eu ia participar. É. Eu Eu acho acho que isso que acaba sendo o tipo de coisa que é muito para quem ou vai toda hora para lá ou quem mora lá, porque para nós brasileiros que vão uma vez a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, uma vez na vida, é o tipo de atividade que, cara, você não vai gastar tempo com isso, infelizmente, né? É complicado mesmo. e não que Mas não que é seja legal, eu também legal, né? morro de vontade de fazer. Mas são prioridades, né? Você Exato, tem que exato. fazer escolhas, né? Exatamente. Eu morro de vontade de fazer. Eu queria fazer o do Sorcerers of Magic Kingdom quando eu tava lá. Eu via, porra, eu quero brincar desse negócio aqui, mas não era algo que dava tempo mesmo de encaixar ali. Will, E me diz uma falando. coisa. Ah, Pode falar, pode falar. Depois eu te não, pergunto o que eu ia ia perguntar para você. perguntar o Epcot, que eu lembrei da Moana, que é uma atração, mas não é uma atração, é interativa. O que vocês acham desse nível de interação? É uma fila que não tem uma atração no final. Melhor definição. Ah, ela tem uma brincadeirinha ali de interagir com a água, é legal, é uma brincadeira assim, o Epcot, ele, no passado, especialmente ali na época do Communicore, ou até dos Innovations lá, tinha muita brincadeirinha de interatividade, né, mas a Moana, acho que ela vai nesse mesmo estilo, assim, é legal, mas é uma coisa pra você passar 5 minutos e foi. É bonito, bonito, não vou tirar a beleza do parquinho de água da Moana, mas sei lá, não Do ocupa, parquinho de água da Moana. pois Muito é. bom. Mas, Will, o que eu te pergunto é o seguinte: em Hong Kong, eu até fui lá, o que tem de Duffy, Chalamet e Turminha é em Tóquio, né? Falei, tudo bem que surgiu em Hong Kong, a origem foi lá. Falei, mas eu sei que rapidamente Tóquio virou totalmente fanático. Agora eu percebi muito Duffy, Chalamet, etc. E cara, eu vi umas 2 ou 3 vezes gente que parecia ser desconhecida mostrando seus, seus Chalamet, seus Duffys, com vestido, com roupinha e tal. Você percebia que as pessoas não se conheciam, mas elas estavam mostrando para as outras. Você percebia, até porque pelo menos Disney Sea, acredito que em Tokyo Disneyland também tem, aqueles lugares exatos para você posicionar seu Chalamet, seu Duffy, para poder tirar uma foto com o Monte Prometeus atrás, né? Tem. Então, se você percebia interação por causa de Duff Chalamet ou cada um por si? Me perdoe a ignorância. O que seria o Duff? Tudo Eu bem. não É o sei. ursinho. É, é um Ursinho que os ursinho caras Não é a são cerveja do de Homer fanáticos pelúcia. Simpson. na cerveja. Muito bom. É tipo um ursinho e a companheira dele, aí tem agora um coelhinho, etc, etc. Bem, se você está dizendo que não percebeu, você não Eu, deve ter visto. sinceramente, Mas os se, Não asiáticos, pegou eles isso, são não. fanáticos por esse Duff, a Fanáticos. turma do Duff, coisa que no Parque dos Estados Unidos ninguém liga a mínima. Pois é. deixa eu ver, vou até procurar aqui no Google para eu ter uma referência. De É um ursinho repente, super tá aí, boa. genérico. Eu lembro, Total, a né? primeira vez que eu fui em Orlando, acho que eles estavam tentando introduzir o Duff lá no Epcot, que tinha um Duff com cada Pois é. roupinha de cada país diferente. Não, Mas nos Eu foi. Estados Unidos não comprei pega. o meu é, Duff.
Eu comprei no pavilhão da China, eu acho, no Epcot. Chalimei, acho que eu comprei. Agora eu me Não, sei lá. contextualizei aqui. Tem loja, em toda loja tem, mas assim, não percebi, sinceramente, assim, uma febre, assim, me chamou mais atenção o jeito dos grupos de amigos adolescentes vestidos iguais, que é clássico também, do que os ursinhos, para ser bem sincero. Que eu até achei que Pois era é, uniforme de escola, mas não tem nada a ver, depois eu descobri isso. É. que, na verdade, tem, quer dizer, não sei o que que você viu, né, Will? Mas eu não sei se você sabe, tem esse costume, sim, realmente o costume, principalmente as adolescentes saindo da escola, tipo assim, aquela coisa bem, saindo da escola ir para a Disney, não sei o quê. Então eu não sei o que que você viu, se era mesmo os uniformes de escola, né? Porque depois eu fui pesquisar, porque isso realmente chama atenção, né? Você vê os grupos de meninas, mas tem de meninos também, vestido com algo parecido com um uniforme de escola. Aí eu fui pesquisar, e pelo que eu vi, há também essa coisa de não ser necessariamente um uniforme de escola, mas que alude a Então, um cara, uniforme da escola do tipo assim, entendi. é um uniforme para ir para o parque, entendeu? Do tipo, olha, eu quero me vestir porque as meninas iguais, para mostrar assim o nível de amizade, ou seja, a gente se gosta tanto aqui que a gente vai vestido igual para o parque, mas também para passar aquela coisa do tipo, nossa, estou transgredindo aqui alguma coisa. Eu estou num parque, num lugar lúdico, então é como se eu estivesse matando a aula para ir para a escola, mas não é isso, entendeu? Porque é um Entendi. uniforme fake, na verdade. Então, eu li isso também. Então, no fim das contas, eu acho que deve ter de tudo um pouco. Então, ó. Legal. Que é um tipo de imersão legal, né? A pessoa própria arrumando um jeito legal, isso é legal. Segundo episódio do episódio Pocket de Will no Japão. Duas perguntas para você. Você foi naquele restaurante, que eu até coloquei aqui o nome dele, que é o Grandma Sarah's Kitchen, que fica é, dentro da Splash Mountain, que é um restaurante que tem, você desce ali, não sei se Não, você foi, não fui por dois motivos. O primeiro, assim, não era. Eu quis experimentar tudo que não tem em Orlando, né? Então, se a gente fica. Ah, legal. Aham. Foi com outro foco. E segundo, que a Splash, assim, o dia do Tokyo Disneyland estava com algumas atrações fechadas e dentre elas a Splash Mountain estava A Splash fechada. Então, Mountain. Ah, Por causa do frio? e assim, tava Splash Mountain, Haunted Mansion, Jungle Cruise e Space Mountain fechado. Então, foi um dia ah, meio faz o normal, esquisito. né? E outra uma dúvida que eu tenho muito, 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 muito. É, comparando, por exemplo, né? Hong Kong, até porque aterraram uma área, construíram aquilo tudo lá, então assim, tipo, você pisou lá, né? É Disney. Tem uma coisa bem Disney ali. Paris, Marla-Vallée, tá legal, mas assim, quando você salta na estação de ROR lá, tem aquele centro, aí a coisa se espalha ali, em volta do lago tem os hotéis. Ali que você sente, caraca, uma imersão. Anaheim, tadinha, né? Imersão só dentro dos parques, porque pisou fora dali, né? A Orlando, cidade. que é aquela coisa. Ué, a sensação que eu tenho é porque eu já vi vários vídeos e tal, falando até um pouco agora de imersão, né, nessa minha interatividade, tem essa sensação no Tokyo Disney Resort, porque eu vejo rua, aí tem, os hotéis, mas tem tipo uma rua que tem o Hilton Bay, né? Eu não sei onde você ficou hospedado, mas tem uma sensação de que você está numa bolinha Disney ou não? Olha, assim, pelo fato de você chegar de trem e trem de linha, né, normal, assim, que você está lá com um cara que está indo trabalhar e você desce numa estação para ir para Disney, assim, já é chocante, né? E aí cai um pouco no que você falou. Lá dentro eu não tive essa sensação, tá? Lá dentro, depois que você entra no complexo, vê já os hotéis, o castelo, é, eu não tive essa sensação, tá? É bem imersivo mesmo. Aí depois é só esse choque, né? Na entrada e na saída, né? Então você tá saindo também de um lugar super mágico, daqui a pouco, 1 metro depois tem uma 7-Eleven, a estação, compra bilhete, e aí você volta para a realidade muito rápido. Né? Mas Entendi. lá dentro mesmo, não senti tanto, assim, é bem imersivo.
Posso puxar aqui uma Pode? outra questão de interatividade? E aí eu vou deixar o Bruno triste agora, porque eu não vou falar mais de Disney. É, interatividades na área temática. Eu acho que essa é uma coisa que a Universal fez muito melhor que a Disney. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui, né? Nas áreas do Harry Potter, as varinhas, nos dois casos são ainda, além de ser uma interatividade que encantou as pessoas e que engajou as pessoas, e que cada um faz e brinca na ordem que quiser, do jeito que quiser, ainda traz uma fonte de renda nova para a Universal, que ele obriga as pessoas a comprarem uma varinha ou uma pulseira, alguma coisa, né? Então traz mais dinheiro ainda, né? Mas as varinhas, acho que foi uma aula de como fazer uma interatividade imersiva dentro do tema, que encanta as pessoas e faz com que as pessoas queiram brincar muito naquilo. Você vê todo mundo lá com varinha correndo atrás de fazer todas as mágicas na área. Tipo, você não vai ganhar nada de volta, mas ela te traz a recompensa de você estar mais imerso dentro daquele mundo, né? E a outra, que é mais recente, é a da Nintendo, né? Que você compra a Power Up Band e você fica lá na sua experiência gamificada dentro da área, de ficar socando bloco, de ficar procurando personagem escondido nas áreas, assim. Então, eu acho que esse tipo de interatividade a Universal conseguiu fazer uma coisa que a Disney até agora não conseguiu replicar em nenhum lugar. Nem sei se eles tentaram, mas assim, é muito superior a qualquer coisa que a Disney tenha feito em termos desse nível de interatividade de área temática imersiva. Então, eu combino as duas coisas, Bruno. A interatividade é imersividade. As duas coisas. Esses dois exemplos que eu estou trazendo aqui. Não sei se vocês concordam, tem alguma coisa mais para complementar aí. Não, eu acho que sim, eu concordo com você. Do Harry Potter eu não cheguei a comprar varinhas, mas eu vi as pessoas brincando o tempo todo. Mas do Mario eu comprei a Power Up Band e assim, toda hora que eu vi um bloquinho, um tijolo, eu tinha que chegar lá e dar um soquinho. Assim, você tá andando no meio da área, você chega, estica o braço e dá um soquinho. Só isso já é muito legal por si Só de só. ver o barulhinho da moeda, você já fica feliz, né? É aquele barulhinho e o barulhinho ele desperta muita memória em quem é jogador do Mario, né? Uhum. Então aquilo te faz sentir dentro do jogo. Então, eu achei uma sacada genial essa do Mario, é muito divertido mesmo. Mas você falou da Disney, a Disney tentou fazer um negócio semelhante na Galaxy Z. Eu tentei participar de uma caça lá de Bounty Hunters, assim, com a Magic Band, que aí você ativava pelo aplicativo do celular e aí a Magic Band ela começa a vibrar quando está mais perto, quando você está indo na direção certa, acende uma luzinha diferente. Só que no fim das contas eu fui fazer esse negócio, eu não consegui chegar no final da missão e eu não conseguia fazer minha Magic Band parar de vibrar por causa disso. Então foi Ah, muito frustrante, porque eu tentei, uhum. andei lá, falhei na missão, só que eu não podia simplesmente desistir. A Magic Band não parava de vibrar. Não, mas se você se lembrar, quando a Galaxy Z abriu, na verdade até hoje ainda tem lá. Você pode pegar o seu aplicativo e transformar no datapad. E você faz o negócio de hackear, sabe? São uns mini joguinhos que você faz no próprio É celular. isso, só que com interação com a Magic Band. É. Só que assim, é um negócio que eles tentaram fazer, acho que na linha tentando copiar um pouco das varinhas, mas primeiro, ninguém sabe que tem. Quem sabe que tem usa, e assim, no máximo que acontece é quando você faz um negócio lá no seu celular, você olha, tem um painelzinho ali na parede que pisca uma luzinha. Assim, não faz mais nada. Sai uma fumacinha ali da nave. Então são umas coisas que não funcionou. O da Galaxy Z não funcionou. Mas ninguém faz. Você não vê ninguém lá com o datapad brincando lá nos minijoguinhos. Porque tá divertidinho, né? É simples, mas é divertidinho. É diferente da varinha. E olha que o da Galaxy Z é de graça, tá? O seu celular tá na sua mão, né? Você abre o aplicativo e faz. Agora o cara não. O cara na Nintendo vai lá pagar US$ 40 numa Power Band. Vai chegar lá na área do Harry Potter, vai comprar por US$ 60, US$ 70 uma varinha interativa e vai curtir como nunca, assim. Vai gastar e vai gastar sorrindo ainda. Eu tenho uma pergunta para o Felipe, para o Gregório. Eu não sei se também se o Bruno teve a oportunidade. É outra experiência você visitar a área da Nintendo com a pulseira e sem a pulseira?
Eu senti quando eu fui pro parque, eu esqueci a minha pulseira, eu falo assim, caramba, tá faltando coisa aqui. Eu quero bater nesse bloco, mas eu vou bater o bloco e não vai fazer barulhinho. E como tem o lance do aplicativo também, que você vai meio que progredindo ali, você vai ganhando selinho, você vai ganhando um monte de coisa, você sente que quando você tá no parque, é isso que eles fizeram uma experiência bem gamificada, né? Quando você tá lá, que você não tá caçando por alguma coisa para aumentar a quantidade de coisas que você tem no aplicativo, você fala que você sente que você tá perdendo, sabe? Pelo menos é a minha sensação, não sei do Greg. Eu não fui na Super Nintendo World sem a pulseira. Eu comprei antes de entrar, inclusive. Eu falei, já quero entrar com o negócio funcionando. Já comprei, já pareei com o aplicativo para não perder nada desde o primeiro momento. Eu falei assim, não quero ficar sem essa experiência. Então, assim, eu não tenho um parâmetro de comparação. Mas eu acredito, pelo tanto que eu me diverti com a pulseira lá, eu acho que deve ser muito mais legal se você tiver uma. E tem outra, Willa, assim, especialmente falando de Epic Universe, né? O Mario Kart, filas enormes. Donkey Kong, a Minecraft Manager, filas bizarramente gigantes. Então, às vezes, você não tá afim de pegar fila, mas só de você estar na área, caçando coisa, encostando na parede para aparecer a figura do Mario, ok? Você já tá se divertindo. Você pode passar um período inteiro, sabe? Você pode passar umas 4 horas dentro daquela área sem ir numa atração que você vai, ainda assim, curtir pra caramba ali a área da Nintendo, sabe? Então, é, acho que esse é o que faz ficar legal. A mesma coisa acontece com o do Harry Potter, com a varinha. Se você for caçar todos os feitiços, fazer todos eles, vai passar horas lá dentro sem entrar numa fila de atração, né? Eu acho que isso que é o que faz comprova o bom design de interatividade com a área temática que eles fizeram nesses dois casos, sabe? Olha só que curioso, alguns minutos atrás a gente estava falando que esse tipo de experiência no Epcot da Liz Maguire, Phineas e Ferb não compensava por causa do tempo. Aí vai lá para os parques da Universo, você gasta o mesmo tempo que você gastaria nessas outras coisas no Epcot, mas lá vale a pena, né? Na Então, Universo vale a é engraçado, né? Eu acho que é porque esses do Epcot, eles são eles são a atração em si, né? Ah, ficar caçando coisa da Liz Maguire, do Phineas e Ferb, não sei o quê. Ele não tem uma ligação temática com o resto do parque. É uma ligação temática daquela atividade. É uma atividade que você está indo lá para fazer ela. Agora, acho que quando eles integram na área da Nintendo e na área do Harry Potter a atividade com o tema da área, isso é o que faz virar a chave de. Não é mais um tempo gasto, é um tempo bem gasto. A gente está indo para o final, mas eu queria puxar um assunto que não tem a ver com interatividade, mas é uma lembrança que eu deveria ter falado até no último encontro. Vocês sabem, gente, que no Brasil, pelo que tudo indica, a gente está bem perto de uma era de ouro de parque temático, né? Sabe por quê? Vamos lá. O Parque da Cacau Show, vocês estão de olho nesse parque? Estão sabendo que é o Uhum, Parque da Cacau Show? Pois é, acompanhando. ano que vem. Hopi Hari, que estava super mal, agora injetaram uma grana danada, e acho que é lá, né, que vamos construir um hotel. É hotel? Eu não sei se tem certeza, ela só sei que vão investir uma grana danada. E o Beto Carreiro ampliou o contrato com a DreamWorks. Então, eles estão construindo uma outra área lá. Então, é que é bastante provável, tá, Felipe, que isso é bom para todo mundo, né? Sim, Que o assunto parque temático 2027, 2028 e adiante, né, eles seja um assunto que até fure a nossa bolha, né? Porque as pessoas aqui no próprio Brasil, quem não tem condição de sair do Brasil para ir para alguma Disney, eles vão começar a vivenciar experiências de parque temático que acontece aqui, pelo amor de Deus, né? O Beto Carreiro há muito tempo, o Hopi Hari também, mas né, parques ficaram meia boca ali, né? E acho que agora a gente está entrando numa fase capitaneada pelo Parque do Cacau Show. Então, eu estou falando isso, Felipe, até por conta do Passaporte Orlando também. Acho que em algum momento você pode falar sobre isso, uma forma de caramba, olha só, sabe? Uma ponte até sim, para sim. Na Orlando, né? verdade, assim, eu tô devendo, porque eu nunca fui no Beto Carreiro. Na verdade, eu fui no Beto Carreiro há, tipo,
30 anos atrás. Então, era muito diferente do que é hoje, sabe? Então, eu tô devendo voltar lá. E eu tô acompanhando as matérias da construção do Cacau Park também. Tô empolgadíssimo. Com certeza o Cacau Park, na hora que abrir, eu vou querer correndo ir lá, né? Mas eu tô devendo. Eu ainda preciso ir no Beto Carreiro para poder ir falar dele com mais propriedade. O Hopi Hari eu fui muito. Na verdade, o Hopi Hari, é, quando eu tava na faculdade, e quando eu tava namorando a Ju, a gente ia semana sim, semana não, a gente dá um jeito de ir no Hopi Hari. A gente foi muito no Hopi Hari. Que É, legal, cara. a Eu gente foi nunca fui muito nenhum no dos Hopi Hari. dois. É. Acho que eu posso dizer que foi um despertar de paixão por parque, foi um pouco do. Na verdade, era mais de criança, né? Da época do Play Center ainda, que a gente, especialmente a Ju, mas nós dois, a gente, quando criança, ir no Play Center era um evento, assim, não era um negócio que você ia a qualquer hora, mas era um puto evento. E então começou lá atrás. Aí quando a gente estava na faculdade, a gente, pô, vamos lá, vamos no Hopi Hari, a gente ia direto, era mais barato. Então, eu preciso explorar mais os parques nacionais também, porque tem muita coisa Tá boa vendo? mesmo vindo aí. Eu acho que você tem razão, a gente está entrando numa era muito Vai promissora, sim, uma era de muito ouro aí. legal. Pois é, para o assunto como um todo. E queria falar também, né, sobre uma notícia sobre livro que a gente teve essa semana, que é de um dos principais Imagineers, né, que é o Joe Rohde, que ele vai lançar um livro em setembro. Já está em pré-venda na Amazon e acho que dentro da categoria é o mais vendido, né? A Joe Rohde, acho que a grande obra dele foi o Animal Kingdom, né, gente? Então acho que ele, só por isso já valia. A Uhum. Tower of Terror voltada para Guardiões da Galáxia, né? E as coisas que o cara fez. E então acho que vale essa expectativa. Eu até conversei com o Greg Felipe, e eu só tenho uma dúvida, porque eu já assisti palestra presencial com o Joe Rogan, mais de uma e tal. Eu adoro ver ele falar, mas ele às vezes é muito, sabe? When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars. Ele vai viajando muito. Ele é muito, sabe? Até escreve também, só textão. Ele vai, viaja, não sei o quê. Mas é muito inteligente, muito criativo. E o livro, pelo que eu vi, foi que, what? Tipo assim, tem uma pegada voltada para o universo empresarial. Como você aplicar tudo? Falei, aí quando entra nesse business, falei, gente, não sei não. Gente, claro que eu vou comprar, claro que eu vou ler esse livro da Relê, pois John Road, né? Então, só queria lembrar que. Até comentando. Vai lá, vai lá. Não, até comentando esses tópicos com relação ao livro do Joe Rogan, assim, eu também, claro que eu vou ler. Não comprei na pré-venda ainda, porque por enquanto a pré-venda é só internacional e quando vender no Brasil provavelmente é mais barato. Mas é, para alinhamento de expectativa, ele já estava falando no Instagram que assim, as pessoas vão encontrar no livro coisas sobre os parques temáticos, mas o foco dele é principalmente nas viagens, nas explorações que ele fez. Tanto é que o livro está saindo pelo selo National Geographic, dentro da Ah, Disney Editions. Então, assim, sim, tem coisa de Imagineering, deve ter muita coisa do Animal Kingdom, mas não vai ser o foco principal. Eu acho que vai ser muito mais assim. Vamos entender a cabeça desse Joe Road, de onde ele tira as influências dele, as viagens malucas, de onde veio cada um dos itens do brinco da orelha esquerda dele, né, que cada um é de uma viagem diferente. Eu acho que vai ser muito nesse sentido. E acho que vai ser muito legal. Mas assim, a gente tem que ter em mente que parque temático vai ser uma parcela, não sei qual tamanho, mas não vai ser majoritária dentro do livro dele. Né? E outro ponto, com relação aos parques brasileiros que você estava falando, eu adoro parque, assim, mesmo aqui em Belo Horizonte, que não tem muita coisa, tem o Parque Guanabara, que é um parque pequenininho, que eu adoro ir lá também. Então, com certeza esses parques maiores, que com grande investimento, grandes atrações, vão ser muito bons para o Brasil, mas isso até mostra o quanto a gente está distante de uma Disney brasileira, que uma Disney brasileira é inviável aqui para efeito de comparação em termos de investimento. mas você sabia? Vai ter uma Disney Jundiaí logo, logo. Pois é, de onde vem esse dinheiro, né? Todo Jundiadinho. ano requentam o tema de Jundia Disney. É,
Mas assim, só para jogar os valores aqui, a Cacau Show tem falado muito que é um investimento de 2 bilhões de reais. É um investimento muito grande. É muito grande, dá para fazer um parque sensacional com esse dinheiro. Mas se você pega a Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind no Epcot, só essa atração em si teve um custo de 500 milhões de dólares, que é quase 3 bilhões de reais. Então, uma atração do Epcot custando um parque e meio do Cacau Park, né? Então, assim, como que a gente vai trazer uma Disney para o Brasil para ter esse nível de atração de investimento? A conta não fecha e não vai fechar. Então, assim, eu acho que, né, quem pensa, vamos ter uma Disney no Brasil, pode tirar da cabeça que, da forma como a gente tem as coisas hoje, os custos envolvidos para um parque desse, não vai ter. Mas fico muito feliz com o que a gente tem aqui e o que a gente vai ter. Mas, né, são opções que vão ser muito boas. Com certeza eu vou querer visitar. Mas é diferente, não é a Disney. Né? Não vai ser. E nem é para ser. Né? Acho que são coisas diferentes. Eu sou suspeito para falar porque antes de Disneiro e Orlandeiro e Universaleiro, se é que essa expressão existe, eu sou parqueiro. Então, assim, para mim o parque itinerante da praia já me diverte muito, assim. Então, eu gosto. Então, eu fico feliz também com esses investimentos, acho legal. Nada mais radical do que um parque no beira de praia todo comido de corrosão para você realmente se sentir radicalidade e medo pela sua vida, né? É isso, a montanha-russa apoiada no tijolinho de barro ali. Exatamente. Essa é a alegria da emoção. Mas eu também fico feliz, eu estou acompanhando, assim, vejo imagem de drone do Cacau Park, realmente, acho que eles vão subir um pouco o nível do que o brasileiro imagina de parque temático, eu acho, na minha opinião, né? E é muito legal ver uma Vekoma do tamanho, né, do porte que tem lá, tipo assim, cara, é a mesma fabricante da Tron, sabe? Então é muito legal ver esse nível de tecnologia muito mais perto, muito mais acessível para a gente. E coincidentemente, eu vi na semana passada, eu vi um vídeo de um blogueiro também de parques aqui no Brasil, do Beto Carreiro, e faz tempo também que eu fui, faz mais de 10 anos no Beto Carreiro. E assim, eu fiquei surpreso com a qualidade de algumas áreas ali de Hot Wheels, tem da DreamWorks também do Madagascar, e eu fiquei bem surpreso. Tem a área da Nerf também, pelo que eu vi em vídeo, pelo menos, assim, não deve em nada a algumas áreas temáticas da que a gente vê em Orlando, assim, em menor porte, claro, né? Mas assim, eu fiquei bem animado. Com relação ao Joe Road, vou comprar o livro também, e é engraçado que ele fez uma postagem do Dino Institute, né? Ele fez lá uma série no Instagram de 15 posts que poderiam ser um e-mail, já estava bem explicado, né? Beleza, gente. Ó, terminamos hoje. Lembrando sempre, né, o John Rhodes, ele faz parte, mesmo é membro, paga anos, da verdadeira Sociedade de Exploradores. Não sei se vocês sabem que existe essa verdadeira Sociedade de Exploradores, que inclusive os astronautas que foram à Lua, eles eram membros, tem exploradores do Everest também, existe há muito, muito, muito tempo. Tá? Isso é bom. Muita gente não sabe. Você que está vendo, ouvindo a gente, existe uma sociedade de exploradores. A de parques, essa aqui é a única, certo? Pessoal, então, ficamos hoje por aqui. Felipe quer dar aquela encerrada e falar do quê? Do passaporte? É nóis, estamos aí no Passaporte Orlando. Se você está ouvindo a gente aqui por outros caminhos que não chegou através do Passaporte Orlando, então vamos lá no Passaporte Orlando para ouvir, porque a gente fala muita coisa sobre parques Disney e tudo mais. É nóis, estamos aí em todos os agregadores por aí que você procurar. Gente, obrigado. Valeu, Felipe. Valeu, Valeu. Greg. Will, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente. Valeu? Obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.